Chegamos ao momento mais importante. Estamos tratando de coisas profundas. Estamos falando sobre rudimentos de obras mortas. Ensinamos insistentemente aqui, vamos continuar, porque existe um sincretismo religioso no meio evangélico, negando a obra de Deus. Nós falamos sobre o batismo nas águas, o batismo do Espírito, para que cada um serviu, né? Nós temos as mensagens no YouTube, você pode ir lá conferir, está tudo lá, né? Porque o bispo precisa, cada culto eu tenho que trazer um ensinamento, continuidade, então às vezes eu não consigo, talvez alguém pode se assustar quando nós falamos de coisa aqui, porque não está conosco na caminhada, mas nós temos, se precisar, converse comigo, nós queremos que você cresça na graça e no conhecimento. Então nós falamos sobre cada coisa da aliança, por exemplo, a lei. Nós vamos falar hoje especificamente o fundamento de cada uma, para que cada uma servia, em que situação que era aplicada a cada uma, que a lei de Moisés é a graça de Deus, a lei de Moisés antes de Cristo ressuscitar, o povo vivia sobre a lei de Moisés, então nós precisamos saber. Então nós falamos sobre batismo nas águas, que era no tempo de Moisés e na lei de Moisés, trazido por João Batista para apresentar o Cordeiro. E hoje nós vamos falar sobre essa diferença entre as duas alianças. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Esteja atento o que o Espírito tem para falar à igreja nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: quando ele disse nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém? Então, entenda o que nós estamos falando. Nós estamos falando do que é antigo, anterior e do que é atual. Esteja atento que o Espírito tem para falar ao seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, aquietamos nossos corações para ouvir a Tua voz. Se nós não conhecermos a profundidade, a largura, a altura, o comprimento do Senhor, o que nós vamos fazer nesta terra? Pois nós somos chamados para testemunhar o Evangelho do Senhor, a graça de Deus, e precisamos conhecer. Não podemos ser, Pai, falsos testemunhos, ou seja, falar aquilo que não está na Tua palavra por meros pensamentos, por meros prazeres humanos, por vaidade. Não, Deus, temos que estar alinhado, enraigado com a Tua palavra. Por isso nós descansamos agora. Pedimos ao Senhor que leva cativa a nossa mente em obediência à Tua palavra. Repreendemos todo intento do mal que se levantar contra esse conhecimento nesta noite. Trate, Pai, individualmente. Fale, Deus, que ninguém saia daqui sem um entendimento, Pai, da Tua palavra, que o Senhor tem para hoje. Porque eu creio que a Tua palavra, como nós cantamos, ela é viva e eficaz. Ela cumpre, Deus. Ela traz um avivamento no coração. Aquilo que estava morto revive, Senhor. O que estava cego enxerga. O que era mudo fala. O que era coxo anda, Deus. Isto é uma obra física e espiritual. Assim eu creio e assim eu glorifico e honro o Teu nome, pois só Tu és digno de honra, glória, louvor e majestade. E o povo santo do Senhor, santificado na cruz do Calvário pelo grande eu sou, diga amém, amém, amém. Meus amados povo de Deus, o propósito desse estudo é definir claramente a diferença entre os dois pactos, as duas alianças, para que possamos servir a Deus de forma que Ele se agrada, e possamos produzir frutos para a glória de Deus. Então entenda, talvez você nunca vai ouvir em algum outro lugar, igreja, falar sobre pacto, aliança. Você não vai ouvir isso. Você, com todo respeito, amado, você vai ver o irmão rodando, o irmão peão, o irmão que sacode um paletó e todo mundo cai, um outro que cospe, diz que é a unção da cusparada, e você vai ver muito isso, mas você não vai ver um ensino profundo de Deus. E isto é uma obra maligna. Muitos não gostam, amado, o inferno incendeia quando nós falamos isso. Como que você pode dizer que muitos lugares que estão com placa de igreja de Deus estão servindo a Satanás? Sim, estão servindo a Satanás. Qual a autoridade que você tem para falar isso? Deus diz, se há mentira, ensine demônio.
Não foi assim que ele falou com os judeus? Judeus, seu povo. Vós não credes em mim porque são filhos de Satanás. Porque crê nele que ele é mentiroso. Eu falo a verdade e vocês não creem. Então, quando não há verdade, quando não tem a verdade em nós estamos servindo a Satanás, amado. Por isso nós damos conhecimento para que você tenha paz com Deus. Então, não vai ouvir isto. 2 pactos, isso é um mistério. Muita gente vai falar, que isso, pacto, isso é mistério, aliança, isso é uma coisa oculta. Não, já foi revelado. Estamos falando de aliança que Deus faz com o homem, Deus faz com o homem. Então, nós começamos a entender que vamos falar de 2 pactos, a lei e a graça. A lei, o velho pacto, que está envelhecido, antiquado, que está prestes a desaparecer, era para a carne. Começa a entender, por que para a carne? Tudo que se fazia era carnal. A pessoa pecava, o que fazia? Antes de Cristo, pegava o animal, matava, imolava e aspergia o sangue no santuário e nas pessoas, não era assim? Na carne, tudo na carne. Então depois nós vamos ver que a graça é espiritual. Aí é onde que muitos tropeçam. Então, a lei, o velho pacto era para a carne. Foi introduzido para que o pecado se mostrasse, para que as pessoas conhecessem o pecado. Vamos compreender. Você sabe que quando Deus criou o homem não havia pecado, Deus deu uma lei, uma aliança, crescei e multiplicai. Ali, muitos têm esse medo de falar, mas não havia maldade, amado. Sim, irmão casava com irmão, isso era natural, Deus manda, Ele governa. Um dia uma pessoa falando que, mas Abraão é promíscuo, Abraão teve não sei quantas esposas, não sei o quê. Eu falei, mas era permitido. Eu falei, você sabia que Abraão casou com a irmã? Aí a pessoa, como assim? Eu falei, olha, aquele período era um período de inocência. Mas quando o povo se misturou, quando o povo começou a crescer e se misturou, foi para o Egito, começou o que? A maldade. A cobiça pela mulher do outro, fazer um monte de coisa. Então Deus ficou 430 anos no Egito, depois Deus chamou Moisés, tirou e fez uma aliança com ele. E disse, Moisés, agora o povo precisa saber o que é errado e o que é certo. Tem os 10 mandamentos, que formou o caráter do homem. Isso não é só a igreja que segue, você vê aí fora, se matar, tem punição, não tem? Se adulterar, todo mundo sabe cometer adultério. Isso é a formação moral da humanidade. E tem a lei sacrificial, que está em Levítico, onde falava, olha, você cometeu isto, vai fazer isto. Cometeu um pecado, matou alguém, tem que morrer. Se foi com dolo, tem que morrer. Então, tinha toda uma lei, para frente nós vamos ver alguns preceitos para você entender. Então, a lei de Moisés não são só os 10 mandamentos, mas cuidado com isso. Muitos tropeçam, acham, não, os 10 mandamentos, ok, não vamos aqui na igreja, nós não temos uma imagem, nós não, sabe, mas tem muita coisa que estão distorcendo a Bíblia. Então nós temos que entender que a lei de Moisés foi dada para mostrar o que era o erro no homem. Olha o que diz lá em Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então está Paulo comparando. A epístola de Paulo é a graça, o fundamento da graça de Deus. Então quem não conhece as epístolas de Paulo não conhece nada da Bíblia, nada. Porque Paulo traz a clareza. A graça é a melhor aliança. Deus se revelou. Tudo que se pode conhecer Deus foi revelado nas epístolas de Paulo. Você vê que no passado, só rapidamente para nós compreendermos isso, Jesus andando, até hoje, carrega a trindade celestial. Tem muitas igrejas evangélicas que acreditam em 3 deuses, criado pela igreja católica. Espero que você não tenha essa dúvida no coração. Mas isto era uma dúvida dos judeus antes da graça ser revelada. Você lembra de Filipe, quando chegou para Jesus e falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E ele disse para Filipe o quê? Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Por quê? Ali era uma manifestação do próprio Deus. Deus se manifestou como Criador Pai, depois na redenção como Filho, e hoje Ele se manifesta, não é 3 pessoas, um Deus se manifestou de 3 formas, hoje Ele manifesta em Espírito.
E no fundamento da graça que Paulo trouxe, ele quebrou essa dúvida que os próprios apóstolos que andavam com Cristo tinham, amado. Ele disse lá em Efésios, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então o fundamento da graça, ela traz a clareza. Então Paulo está dizendo, olha, sobreveio a lei para que avultasse, clareasse, mostrasse a ofensa, o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E sem a lei o pecado está morto. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Entenda? Antes da lei, as pessoas viviam. Não tinham uma acusação pelo que elas faziam. E quando veio a lei, a lei não é má, nós vamos dizer, a lei não é má não, amado. Deus precisava mostrar, porque o homem estava, começou a pegar as coisas do Egito e começou a ficar mal, matando o seu semelhante, um monte de regras que eles adotaram, que os egípcios, que do mundo não tinha regra, vivia promiscuidade, não estava nem aí, adorava vários deuses. Então Deus falou, Moisés, dá a lei para o povo, eles vão entrar numa terra prometida, mas não entra de qualquer jeito lá, e Deus manda. Então está ali ele falando, então isto foi o mandamento, a lei, para despertar o pecado. Ele despertou, mas ele disse, não há a lei, se não há esta lei, já não vai ter, não está morto, o pecado acaba. Então nós temos que entender o que nós estamos vivendo hoje na graça. Por que bispo, mas não tem o pecado? Sim, tem o pecado, mas não tem a lei que acusa as pessoas pelo pecado. Você vai entender por quê. Não é que fica impune, Deus perdoa, mas Deus não inocenta. De Deus não se zomba, que o homem planta, ele colhe. Mas para Deus, todo o seu povo já está santificado. Diga glórias a Deus. Porque ele já morreu. Então isso é graça. Mas eu quero que você entenda o que nós estamos falando. Porque se você não compreender isso, mas vai ser um mistério. Mas aqui não é mistério, aqui é um estudo, é uma palavra. Amém? Então ninguém podia cumprir a lei. Ninguém. Não havia nenhum. Olha o que diz Romanos 8, 3. Porquanto o que for impossível a lei, ao que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Diga glórias a Deus. Então, não havia, não tinha, estava enfermo, a humanidade estava enferma. A lei mostrava, mas ela não tirava. Todo ano tinha que haver um sacrifício, ela não trazia uma resposta para a humanidade. Então, por isso que Deus veio em manifestação de filho para morrer em semelhança de carne, mas não pecou, amado. Ele não pecou, ele era o cordeiro perfeito. Então, ele veio para morrer, para aplacar essa ira de Deus, para nós termos paz. Então, ele veio para tirar essa condenação, essa morte do homem. João 7,19. Não vos deu Moisés a lei? Jesus, no momento que ele esteve em impasse com os judeus ali, ele está dizendo, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa, ou seja, cumpre. Por que procurais matar-me? Então, por quê? Você sabe que Jesus estava cumprindo a lei. Mas muitas das coisas, Jesus começavam a mostrar que viria depois, tanto que ele fala para os seus discípulos, olha, muito tenho para vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Quando o Espírito vier, ele vos conduzirá a toda verdade. É a graça de Deus. Então eles não tinham a capacidade de entender. Então Jesus está dizendo, olha, vocês não seguem a lei, e eu estou pregando, porque Jesus começou no sábado, ele curava no sábado, e as pessoas ficavam, como assim? Mas Moisés disse que sábado não pode fazer nada. Mas vocês são hipócritas. Salvar o boi de vocês vão agora ajudar as pessoas, vocês não fazem. Entendeu? Mas eles não cumpriam. Primeiro você tem que ter, nenhum judeu, olha o que foi dado a eles, nós somos gentios. Nenhum judeu cumpria a lei. Você vai entender por quê. Então Deus veio numa obra perfeita para definitivamente pagar o preço, ser sacrificado por nós, porque ninguém poderia cumprir. Atos 7:53, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes.
Então, aqui é a queixa de Deus, dizendo ao povo, olha, vocês receberam a lei, né, por ministério de anjo, mas por não guardaste. Nós temos que ter tranquilidade. Quem está aqui, os irmãos estão chegando agora, eu desafio, fica um período. Não se escandalize com o que nós pregamos. Calma o coração, confira coisas espirituais, confira na Bíblia, você vai ver o que nós pregamos é verdade. Porque eu sei que tem anos, amado, esse outro evangelho aí, que impregnado na mente das pessoas, que faz as pessoas negarem a Cristo. Porque entenda, você nota que a lei de Moisés, ela restringe mais em 613 preceitos, está em Levítico. Jejum, vigílias, batismo, sacrifícios, tudo é da lei de Moisés. Então, se nós voltamos, até nós podemos fazer isto? Podemos. Podemos viver na lei de Moisés? Sim, podemos. Mas alguém está disposto a cumprir todas? Porque Deus já falava assim, os próprios judeus não cumpriram. Quem acha que pode? Quem acha que é maior do que Deus, que diz, olha, não há um homem que consiga cumprir. Mas a igreja escolhe algumas de Moisés e traz para a igreja. Você vê muita coisa que era da lei, estão na igreja. Por exemplo, vamos lá. Você conhece uma igreja que guarda o sábado, não conhece? Mas você já viu ela circuncidar algum homem? Já pecou. Você tem outras igrejas que não guardam o sábado, mas jejuam. Lembra quando Jesus questionou isso? Os discípulos de João Batista falaram assim, olha, por que nós jejuamos e seus discípulos não jejuam? Ele falou, por acaso os convidados do noivo, quanto o noivo está com eles, poderia estar triste? Porque, amado, primeira coisa, eu falo com muito temor, sabe? Tristeza. Eu não me alegro, porque talvez alguém ache, pode falar que eu tenho prazer em falar isso. Não tenho prazer. Mas o jejum que se prega nas igrejas evangélicas no Brasil, eu falo no Brasil, não é nem o jejum judeu. Você sabe para que era o jejum judeu? É para demonstrar uma tristeza. Sabe qual é o jejum que se prega hoje? Para derrotar demônio, para santificação, para tudo isto. Não tem nada a ver nem com o que está na lei de Moisés. Mano. Então você imagina que está tudo ponta cabeça, desculpa a expressão. Então nós precisamos conhecer, porque isso traz um peso sobre a igreja de Cristo. Porque a Bíblia é clara, mas Deus vela pela sua palavra. Então, o que eu ensino aqui é para que você esteja em linha com a palavra. Olha, diz Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, não é só os 10 mandamentos, está em Levítico. Tá? Tinha que ter um fogo no altar dessas igrejas, 24 horas, alguém tem que acender, todo no horário lá. Está tudo nas regras lá da lei, mas de Levítico, que foi dada a Arão e seus filhos. Não era isso? Todo dia tinha que ir lá acender o fogo e no altar para que ele ficasse aceso 24 horas. Você vê isso nas igrejas? Ah, mas tem uma fogueira santa, assim, com a luz de baixo, uma hipocrisia, né? Uma mentira em cima de mentira. Vamos, nem nisso aí eu acho que não devemos entrar. Mas as regras, isso é a lei de Moisés. Então ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Qual é a igreja no Brasil que circuncida um homem? Isto é lei, isso foi dado. Então, quantas igrejas guardam o sábado? Não adianta guardar um sábado, amado, fazer um meia dúzia. Ou você cumpre toda a lei de Moisés, que está em Levítico, não os 10 mandamentos, não é o que eu quero. O que queriam os judeus, selecionavam o que interessava, e o que não interessava, eles tentavam burlar a lei. Por isso Deus falou assim, olha, vocês não me servem, serve o diabo, porque ele é pai da mentira. Eu falo a verdade, vocês não me seguem. Então, nós temos que tomar cuidado, porque podemos servir a lei? Sim, mas está disposto a cumprir toda? Aí nós temos que sentar e pegar o livro Levítico, deixar como regra, de frente à igreja, toda hora que entrar algum, você tinha que ver, olha, cumprimos isso aqui, não cumprimos. Então, nós temos que imolar um animal, tem que imolar. Se viu alguma igreja sacrificar um animal, está na lei de Moisés. Pecou, tem que fazer. Mas hoje, pecou, vai o quê? Jejuar. Não, jejum não é para purificação de pecado. Na lei de Moisés, a purificação de pecado se dava pela imolação, a morte do animal. Ponto. Em João Batista, o batismo nas águas. Em Cristo, foi na cruz do Calvário. Na graça de Deus, nós temos um chamado. Então, temos que ter claro isso. A lei, ela serviu para conduzir-nos à graça. Houve um tempo. Olha o que diz lá em Gálatas, capítulo 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Por fé. Fé em quê? No que Cristo fez. Se você perguntar para todos os evangélicos, inclusive a igreja católica, todo mundo, o que Cristo veio fazer na terra?
morrer pelos nossos pecados. Não é isso? Mas todo mundo vive isto. Porque quando você cria, traz novamente o tanque batismal, você diz que Jesus não foi suficiente. Porque o batismo nas águas era o símbolo de arrependimento, pecado, antes de Cristo. Então, esta lei, a lei e o profeta vigoraram ante João Batista, ante ali, nós estávamos sendo conduzidos, mas quando Cristo foi imolado na cruz do Calvário, ressuscitou, e houve um período onde os discípulos não sabiam, continuaram em João Batista, mas quando o apóstolo Paulo trouxe, falou, agora tem um fundamento, é por fé. Fé no que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Fé no que Ele diz que está consumado. Diga glórias a Deus. Mas a maioria não crê, nega isto, amado. Então, nós temos que ter essa separação dos pactos, das alianças, como se deve ver hoje, como foi no passado e agora. Não foi dado para a lei, não é para justo. A lei é para transgressor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que não se prolonga lei para quem é justo, diga amém. Você já viu? Vamos tratar nosso Congresso, nosso país. Não vamos olhar crer que está tudo perfeito. Quando eles vão fazer uma lei, se você está pagando seus impostos, eles vão fazer lei para te prejudicar? Não. Eles vão fazer lei para alguém que está matando, roubando, alguma coisa. Então a lei não é para o justo. A lei é para os rebeldes, os transgressores, rebeldes, irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, os parecidos, os madricidos, homicidas. Então, a lei são para os perversos, para os pecadores. Ela não é para o justo. Então, isso nós incentivamos e levamos as pessoas a conhecer, porque conhecendo a palavra, pela fé você acredita e luta para não pecar. Bispo, é possível algum dia um de nós ficar sem pecar? Não. Mas tem o pecado, que é dolo, e tem o pecado que nós cometemos naturalmente. Porque nós temos uma carne, amado. Você lembra quando os discípulos foram questionar a questão de adultério? Ele falou, bom, vocês acham que é só ter uma relação homem e mulher? Não, só de pensar. Só de desejar no coração já está pecando. Então, existe pecado, nós pecamos, mas nosso pensamento ele voa. Às vezes nós somos afrontados, nós desejamos no coração, mas está lá dentro. Você não consumou. Você irou, mas não pecou, entende? Mas tudo isso é pecado. Pecado não é só o que a igreja determina como pecado. Existem muitas coisas aí, mas transgredir a palavra de Deus é pecado. Não servir a palavra é pecado. Adulterar a verdade é pecado. Então, a lei não provém da fé. A lei era tudo humano. As pessoas precisavam ver Gálatas 3:12. Ora, a lei não provém da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Então, vamos separar. A fé é da graça, amém? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que nem se glorie, pois somos feitura dele criada em Cristo Jesus de antemão para as boas obras que ele preparou para caminhar. Então, está aí. Agora, quando eu não vivo por fé e desejo viver pela lei, você tem que ver por ela toda, como diz Tiago. Não pode selecionar. Ah, amado, mas isso dá um nó na cabeça de muita gente. Porque as pessoas querem aquilo que exalta o homem. Já viu muitas pessoas falar, olha, eu estava em pleno jejum. Nós vamos falar depois qual é o jejum que Deus aceita. Existe um jejum que Deus aceita? Existe. Já adianto, Isaías 58. Lê lá. Mas ninguém quer isto. Vestir o nu, saciar o necessitado, o faminto, tirar o dedo que aponta, o acusa. Ai, ninguém quer. Isso é o jejum que Deus aceita. Porque a abstinência, jejum é abstinência de alguma coisa. De alimento, de alguma coisa. Então, quando você faz essa abstinência na sua vida, segundo a Bíblia, Deus aceita. Agora, esse jejum, Deus fala assim, jejuando assim, fará sua voz ser ouvida no céu? Não. Quando diz jejuma para desejar o mal do teu próximo, quantas pessoas mas estão jejuando para destruir não sei quem? Mas você sabe se é um filho de Deus? Talvez é uma ovelha que as pessoas estão fazendo. Então, nós temos que tomar cuidado, que existe a graça e a lei. Então, entenda, a lei é o quê? Os sacrifícios. Não é só uma palavra. O sacrifício, a lei de Moisés, o que ele não provém da fé. Não provém. Então, aqueles que vivem por ela, que observam, ela tem que viver por ela viverá.
E a graça, bispo, o novo pacto, é para o Espírito. Bom, vamos lá. Carne, você enxerga. Espírito. Entende? A dificuldade das igrejas de compreender é espiritual. Deus diz, está perdoado. Mas, bispo, eu pequei. Olha, mas é espiritual. Ele diz que está perdoado. Ah, então vou fazer da vida o que bem entende. Quem é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Eu não conheço ninguém que tem essa graça que vive. Não vive. Nós pecamos. Mas não pega esta palavra para dizer, agora eu posso fazer da vida o que bem entende. Não, não vive. Porque há um temor no coração. Há um Deus que nos guia, o Espírito, diga glórias a Deus. Então, a graça, a lei para a carne, tudo era visível, tocável, palpável. E a graça era espiritual, onde o homem não consegue ver. Na graça, o pecado não reina em nós. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, diga glórias a Deus. Pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, quando é que o pecado tem domínio? Quando existe a lei. Aí você vê, talvez você conheça alguém que agora está triste porque pecou e a igreja diz que não pode cantar, não pode participar da ceia. Por quê? A lei traz a condenação. E na graça, Deus diz, está perdoado. Arrependa-te. Mas só isto? Amado, só isto? Cristo pagou o preço por você. Não é só isto, é muito. É muito. Foi um sofrimento, foi despida a glória por nós. Então, porque o pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Tem muita gente que fala, esse evangelho da graça, viver na Cristo vivo é muito fácil. Eu falo, vem para cá. Vem para cá. Vem viver aqui, amado. Confrontar. Agora, na lei é fácil. Pecou, o que eu tenho que fazer? Joga uns milho ali, ajoelha ali, reza umas 10 Ave Maria, uns Pai de Nosso, tá bom? Sobe o monte, faz a abstinência de Coca-Cola por uma semana e está tudo resolvido, na graça disso. Vai ante teu irmão. Vai arguir. Conversa com ele. Resolve com ele. Confessa, é dentro. Dentro. Amado, e olha, deixa eu dizer, uma ovelha não fica em paz quando ela não conserta a vida. Não fica. Está, sabe? Ela pode lutar. Nós conhecemos história bíblica, homens que lutaram contra Deus. Saul lutou contra Deus, ele vivia bem? Não, atormentado por um espírito maligno. Nós vemos todos os homens que, Acabe, que lutou contra Deus, fez altar para Baal, estava em paz? Não, viria, mexe, estava lá deitado, sofrendo. Mas não tem uma ovelha que vive em paz, transgredindo a lei de Deus. Nenhuma. Então, entenda, se nós vivemos na lei, não vai ter paz. Paz somente em Cristo, na graça de Deus. Vivendo a graça de Deus. Então, viver na graça, talvez muitos achem que é fácil. Então, vem para cá. Amado, você rompe com o homem. Nós somos orgulhosos, altivos, soberbos. Amado. Sempre eu quero ter, sempre eu tenho a razão. Não é assim? Eu não quero saber se eu tenho razão e pronto. É assim nós na carne, mas com a graça entra. Nós cabramos, falando, poxa, eu não sou nada. Deus diz que eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu olhar o que eu desejo para o meu próximo, desejo para mim, está tudo ok. Então, se eu não quero meu mal para mim, não desejo o mal para ele. Isto a graça mostra. Na lei, não. Está tudo bem, é assim mesmo. Né? Finge um abraço dos irmãos, mas está bravo aqui. Vem cá, envergonha todo mundo aqui na frente. Olha, os dois pecaram, agora vem cá, dá um abraço, um beijo. Meu coração está, não vai. E abraça, finge ali, fica envergonhado para vai embora da igreja. Não, mano, não precisa envergonhar ninguém, não. Pregue a palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E é isso que nós fazemos. Quem não quer a verdade não fica. Não fica na graça. Porque a graça não tem. As pessoas que não querem a graça, elas ficam tentando pegar. Bispo, não tem um envelope, não tem uns milho, não tem um monte. Não tem. Tem a fé. É espiritual. É lá dentro. Lá dentro, mas no coração você não consegue enganar a Deus. Aqui fora consegue. Eu pago lá e finjo que está tudo bem. Não está, no fundo, a ovelha sabe que não está bem. Não está bem. Mas quando nós temos a graça, nós sabemos que pecamos, mas em nós paira a paz de Cristo, porque nós sabemos que Ele levou, e eu vou lutar não para, contra alguém, eu vou lutar contra o pecado, para honrar o meu Deus. É assim que funciona, é desse jeito. Na graça estamos mortos
ao pecado. Diga glórias a Deus. Romanos 6:2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nós morremos onde? Em Cristo. Então nós não vivemos, sabe, essa loucura. Não, nós estamos mortos para o pecado. Vamos pecar, isso é fato, mas não por dolo. Pecamos porque nós temos a carne pecaminosa. Na graça estamos livres da lei. Romanos 6:7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então quem morreu? Bicho, mas eu estou vivo. Mas lembra, Jesus estava como? Nos levou com ele. Ele levou os nossos pecados. Nós morremos com ele, o velho homem morreu para ressurgir o novo homem na ressurreição de Cristo. E é assim que nós vemos novidade de vida, nós estamos mortos para o pecado. O homem morreu na cruz do Calvário. Bicho, mas eu não estava lá. Lembra que o pacto é de fé, é espiritual. Deus tem o poder, a igreja aí fora não acredita, mas Deus tem o poder, Ele que criou o mundo, Ele criou tudo isso. É assim, pronto e acabou. Eu já paguei o preço, estão todos perdoados. Não pode, então luta com Deus. Lúcifer tentou lutar contra a verdade de Deus, amado, foi expulso do céu. Deus diz que está perdoado, tem igreja que luta. Não, como assim? Essa igreja diz que não precisa mais batizar, não precisa jejuar. Não precisa mais, porque Cristo foi tudo isso para nós na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Aqui nós não negamos Ele. Não negamos, amado. Bispo, mas e aí? Não sei, eu vou conversar com ele lá, com o Senhor, ele que sabe, ele que falou, não foi eu. Ele disse, porquanto quem morreu? Quem morreu? Nós, Cristo morreu, você não estava lá, mas ele disse que ele nos levou sobre si. Ele levou sobre si. Então, nós morremos com ele. Romanos 7:6. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, não mais na lei de Moisés, agora vivemos novidade de espírito. O teu espírito está pronto, diga glórias a Deus. A carne para nada presta, mas o espírito está pronto. E Deus trabalhou espiritualmente, Deus não trabalha na carne. Ele condenou o pecado na carne, nele, na cruz do Calvário. Então nós temos uma carne pecaminosa, mas o espírito que Deus trabalhou nele, que está em você, esse está perfeito. É esse que Deus trabalha, não na carne. Então, é um pacto estabelecido sobre melhores promessas. Hebreus 8, lembra? Nós estamos falando da graça. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Pai, você acha que eu vou trocar o que é inferior porque é superior? Se alguém chegar aqui e dizer, olha, eu tenho um casebre ali de sapê e tem aquela mansão ali. Você vai para onde? Ele perguntar, qual que você quer? Eu tenho que ser miserável, vou para casebre. É ruim, mano. Você está me dando para eu escolher? Eu vou para o melhor. Não é hipocrisia não, amado. Deus nos deu o melhor e as pessoas querem ficar no pior. Deus nos deu a graça, eles querem viver na lei, mentira, nem a lei, eles querem escolher o que glorifica o homem, como era um sacerdote no passado, fingia que cumpria a lei e colocava um peso, uma carga pesada nas pessoas. Alguns anos atrás, escândalo, surge as pessoas, é escândalo da igreja. Não, na igreja de Cristo não tem escândalo, mano. Isso é escândalo dos homens. Uma igreja que proibia os irmãos de ver televisão, não podia ter televisão em casa, você lembra disso? Mas na casa dele tinha uma de 60 polegadas. É assim, amados, hipócritas. Era como os sacerdotes no passado da lei. Eles faziam, colocavam uma carga pesada no povo, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Continua a mesma coisa, se está na lei, segue os mesmos preceitos, amado. E eu disse aqui, fora, dizer, amado, todo pastor que estuda teologia, ele sabe disso, que é por graça, não é por lei. Mas a lei te dá um poder. Você diz que o diabo vai pegar as pessoas, coloca medo, terroriza. Do altar só vê terror. Primeiro dá aquela mensagem suave. Olha, Deus morreu por você na cruz, pagou o preço, você tem autoridade. Mas cuidado que o diabo está pronto. Olha, você não sabe, nem grossa voz, né? Olha, ele vem lá, você não viu, a luz apagou, é o diabo. E as pessoas ficam com medo. É a mesma coisa lá da lei, mano. A lei pegava, era a lei de Moisés. As pessoas estavam com lepra, 7 dias fora. Está em pecado, tem que ficar fora do arraial. Continua a mesma coisa nas igrejas hoje. Expulsa as pessoas da igreja. Não pode participar da ceia, não pode, porque estão na lei. A lei é condenação e morte.
Ela foi para avultar, para servir de aio, para nos conduzir. A graça nos conduzia a Cristo. A graça, sim, trouxe o que é perfeito, o que é superior. Diga glórias a Deus. Tem que viver pelo superior, mas não pelo inferior. Nós somos chamados para viver no melhor. A graça confirma no coração e não é vã. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Ouça bem isso. Cuidado com várias doutrinas. Graças a Deus, tanto nós pregamos. Você vai ver muitos irmãos dizer assim, como é que a tua igreja, ela é cheia de costumes? Porque nós falamos que existe a doutrina que é santa e os costumes dos homens. Então tem muita gente que já compreendeu. E eu disse, não, nossa doutrina é a Bíblia Sagrada. Nós não temos costume em nossa igreja. A mulher não pode, tem que estar com a saia abaixo do tornozelo, porque senão está mostrando uma sensualidade. Mas tem muita coisa aí que o coração está nu. Deus não está preocupado com a roupa. Lógico, nós já viemos com ordem e decência. Ninguém aqui vai ficar vestindo qualquer coisa. Aqui nós somos guiados pelo Espírito, diga glórias a Deus. Nós sabemos, amado, homem e mulher, quando chega diante do espelho, olha lá, a menos que não serve a Deus. E tem muita gente que está na igreja para ser escândalo mesmo, para desviar o foco. Mas aqueles que são tementes a Deus, vão olhar no espelho, olha, o decote não está legal, olha, não está bom, não está, né, isso aqui não está. Isso o Espírito conduz, nós cremos nesse poder, amado, diga amém. Nós cremos sim. Então ele, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar com o coração confirmado com graça. Diga amém, com graça. E não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Lembra? Não pode comer carne de porco, não pode isto, jejum. Nunca teve proveito. Quem preocupava, nunca se aperfeiçoou quem preocupava com isso. Está aí na Bíblia. Então o coração tem que estar na graça, agora tem que conhecer a graça. A graça é por fé. Nós cremos no que Cristo fez, diga amém. Eu creio nisso, essa igreja crê nisso. Deus é perfeito. Então, se é por graça, já não é por obras. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Entende? Se eu começar a trazer um monte de rituais, é o óleo. Bispo, mas você não acredita? Uma pessoa um dia falou assim, bispo, eu não posso ficar aí porque eu acredito na unção do óleo. Eu falei, bom, paciência. Você sabe para que serve o óleo? Não, lá na minha casa eu unjo tudo. A porta, a cadeira, o teclado, a bateria. Eu falo, mas para quê? Não, por causa para proteger. Ah, amada, você acha que o diabo vai olhar para aquele óleo e parar? Você está de brincadeira comigo. Primeiro, o óleo naquele tempo, amado, era simbolizava a unção. O que era? Deus escolhia um rei, um sacerdote, e para o povo saber que foi Deus que fazia, ele vinha ungir aquela pessoa com óleo. Lembra Davi? Então, não era coisa assim, banal, cadeira, som. Não, mas não é isso, não. Era para as pessoas. E hoje nós fomos ungidos pelo Espírito de Deus. A obra está pronta, mas continua com isso, porque não conhece. Precisamos pregar para que se conheça a palavra de Deus. Senão, isso não é graça. Isso não é graça. Falam de graça, mas não vivem a graça. É colocar um pano novo, um pedaço da graça, no pano velho, na roupa velha. Vai se romper. Então, nós temos que entender. No novo pacto, as leis estão escritas em nosso coração, que Cristo fez isso por nós, e Cristo é a esperança da glória em nossa vida. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente escreverei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Diga glórias a Deus. Mas está aí. Talvez quem chega naquele no início, começa a falar, nossa, nunca ouvi isso, mas começa a testificar, poxa, está na Bíblia, isso é verdade. Porque está no teu coração, só precisa avultar. Só precisa alguém trazer para você, olha é mesmo, porque Deus falou, está no teu coração, é espiritual. Toda ovelha, Deus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Por quê? Elas me conhecem. Eu coloquei no coração dela, Deus nos ensinou espiritualmente. Agora, enquanto não ouve a palavra, enquanto não crê na palavra, está apagado. Está lá adormecido. Mas quando você ouve
A graça de Deus, você acredita? Aquilo parece que você fala, bicho, mas eu vivi 100 anos na igreja e nunca ouvi isso. Porque o Espírito da graça começou a brotar. A verdade começou a sair de onde já estava. Ela já estava em você. Você não a conhecia. Então, quando você passa a conhecer a graça e crer nela, ela começa a tirar o véu. Porque a lei tinha como se um véu nos olhos. Você fala disso aqui, muitas pessoas aí acham loucura. Eu vi um dia, eu estava em viagem, vim conversando, voltei conversando com a pessoa. 10 horas indo e 10 voltando. 20 horas conversando sobre salvação eterna. Que salvação eterna não se perde, que aqueles que Deus escolheu das mãos dele não arrebatam. E fui. No final, amém, amado, graça e paz, que bom que essa palavra maravilhosa, né? Mas vamos perseverar para nós não ir para o inferno. É isso aí, amado. Você fala, mas as pessoas não... Porque, olha, esse outro evangelho está tão impregnado. Eu entendo, amado, foi anos, desde a fundação do descobrimento do nosso país, do nosso Brasil, que ela vem o quê? Essa lei, livre-arbítrio, que não está na Bíblia, mas todo mundo acredita, porque um homem, Jacob Armênio, diz que é o homem que aceita Cristo, e ele tem que respeitar, porque quem manda é o homem. Mas você nunca viu ninguém falar que quem manda é o homem. Lógico, o diabo vai falar isso. O diabo vai colocar na boca de um homem e falar assim, diga que você manda em Deus. Não vai, mas ele é sorrateiro, ele se aparece como anjo de luz. Ele fala, não, sabe, Deus é amor. Já viu? Deus é amor, ele respeita você. Ah, mas se Deus nos respeitava, estávamos todos no inferno. Porque ele pagou o preço por nós. Na cruz do Calvário, diga glórias a Deus. Então, nós temos que entender que há um pacto superior e melhores promessas, que é a graça de Deus. O seu coração tem que estar firmado na graça, ela está no teu coração. Creia nesta palavra, viva por ela. Deus disse que ele tiraria o coração duro e colocaria um coração sensível à tua voz, a voz dele, Ezequiel 36, 26 a 27. Dar-vos-ei o coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Carne quer dizer sensibilidade, né? A lei para a carne. Amém? Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Olha que interessante. O que Deus fez? Derramou o espírito sobre toda a carne. Lá em Atos dos Apóstolos. As igrejas ficam buscando, vamos pedir a Deus, derrama o teu espírito, Senhor. Ah, mas Deus não vai derramar, já derramou. Entende? Como é que o diabo impregna a mentira? Ele fala, mas é coisa bem, é legal, você põe uns louvores, né, bem lá, bem melódico, né, e as pessoas começam a cantar, e aí começa aquela vozinha, Senhor, derrama o teu espírito, Pai, porque nós somos pó, miserável, Deus, e Deus fala assim, não, vocês são imagem e semelhança minha, vocês são por cabeça e não por cauda. Olha, amado, vocês são mais que vencedor em todas as coisas, vocês podem tudo, dou autoridade. Amado, você viu como é que Satanás ele humilha as pessoas? Dentro das igrejas. E as pessoas digam amém. Que amém, amado? Isso aí já anátema isto. Rejeita isso, é Satanás, como diz o irmão, chuta que é macumba, meu amado. Nós temos que entender, amado, eu estou assim como Elias, né? Elias debochou dos profetas de Baal. Às vezes nós temos que, porque é tão sério o que faz com Deus. Brinca com Deus aí fora, porque às vezes se não fosse trágico, né? Mas é trágico. E as pessoas vivem, quando deveria viver, reinando em vida, vive comendo a migalha e cai da mesa. Quando Deus diz, eis aí vos dou autoridade. O Senhor despojou na cruz Satanás. Aí Satanás está dentro da igreja. As orações, amado, que dia que você vai ver? O dia que você vê esse bispo orando para o Satanás manifestar numa ovelha, você me interna. Porque você tem o Espírito de Deus, amado. Você não tem espírito. Aqui nós não oramos para Satanás. Ovelha não tem espírito, só tem um, que é o de Deus. Não tem espírito imundo aqui, não, amado. Não tem, ovelha não tem. Isso está garantido na cruz do Calvário. O diabo não terá domínio sobre vós. Isso é Bíblia, mas conhece? Não, porque, sei lá. Vamos lá. Mas graças a Deus que nós temos, e é o Espírito. O Espírito é da graça. Então, se eu não tenho a graça, eu continuo na carne. Então, se eu não conheço, não ando no Espírito, eu vou satisfazer a vontade da carne. Se eu não tenho no Espírito, não conheço a verdade. Entendeu o que Satanás trava? A guerra com Deus continua. E nós vamos ver muito. A maioria do povo de Deus nessa terra não vai viver a plenitude da graça de Deus. Não vai. Porque continua no pacto para a carne e não do Espírito. Mas nós temos que pregar o Evangelho. A lei foi um ministério de morte.
A graça é o ministério de vida. Fomos feitos ministros de uma nova aliança, diga glórias a Deus. 2 Coríntios 3,6. O qual nos habilitou, diga eu estou habilitado. O que é habilitado? Quem tem carteira aqui? Você está habilitado para dirigir, correto? Então você está habilitado. Deus está falando, você está habilitado. Talvez você tenha habilidade de fazer algum serviço, você está habilitado para fazer aquilo. Então Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, está falando da lei de Moisés, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Estão mortos aí porque continuam na letra de Moisés, na lei de Moisés. Não consegue, amado, não consegue avançar. Sabe quando o povo saiu do Egito por desobediência e ficou rodeando o monte? As igrejas estão a mesma coisa. Começa dia 31 de janeiro, cuidado que o diabo vai te pegar. Você vai para o inferno. Se pecar, vai para o inferno. Chega dia 31 de dezembro, a mesma coisa. Não avança. Continua sempre as condenações. Olha, cuidado, está em pecado. Olha, vamos fazer o culto da libertação, porque senão, amado, nós fomos livres por Deus. Isto é a graça de Deus. Isto é Deus em nossas vidas. Amém? O ministério de morte teve glória no seu tempo, mas agora não. 2 Coríntios 3, 7 a 10. E se o ministério da morte, gravado com letras, lembra por letras? A letra mata. Em pedras, se revestiu. Olha, entenda, espero que você consiga, às vezes nós lemos rápido, capta a informação. Lembra quando Deus falou que Ele escreveu na tua mente, no teu coração? A de Moisés foi numa tábua, foi numa parede. Mas a de Deus, a graça está dentro de você. Ninguém pode tirar, ninguém pode quebrar. Isto é a diferença. Está aí. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Uau! Olha, amado. Nós vimos esse pacto do Espírito. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, da graça de Deus. Versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Não tem mais, amado. Pode viver, mas não tem. Agora ela não resplandece mais. O que resplandece agora é o Espírito, é a glória de Deus. Diga amém. E é isso que nós vivemos. É isso que nós temos em nós. O ministério do Espírito permanece para sempre. 2 Coríntios 7, 11. Porque se o que se desvanecia teve uma glória, muito mais glória vem o que é permanente. Então, o que é permanente é a palavra de Deus, diga amém. Então, ela é permanente para nós, ela é muito mais, a graça de Deus é superior à aliança da lei, por isso nós não voltamos. Como se vive na graça? Agora eu quero te mostrar, porque nós estamos na graça, alguns pontos para você entender como se vive. Tem muito, nós vamos tratar nisso, por isso é importante estar aqui. Então, como se vive na graça, bispo? É por fé, para que seja por graça. Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Está dizendo a promessa que fez Abraão, então é por fé. Abraão não viveu na lei, Abraão viveu por fé, e nós temos a fé, é a promessa da graça, que é a promessa firme, ela não muda, é imutável, ninguém pode mudá-la, amém? Temos acesso à graça pela fé, por obras ninguém tem acesso à graça, mas pela fé, Romanos 5, 2, por intermédio de quem obteve igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, é pela fé que você tem acesso ao que está prometido. Você tem que... O que é fé? Não é uma palavra.
é o que você vive. Então nós vivemos aqui que Cristo pagou o preço por nós. Por isso domingo nós vamos ter a ceia e vamos juntos, a alegria. Não com o coração fechado, mas alegres por saber que Cristo já morreu e pagou o preço de uma vez por todas. Então esta é a firmeza da nova aliança, a graça de Deus. Na graça estamos verdadeiramente firmes e alicerçados. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Então vamos lá, mas não é quem está sendo santificado? Sim. Quem é que está sendo santificado? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós libertamos nossos erros. Então quem está conhecendo a verdade está sendo santificado. Então quem conhece a verdade, acredita, porque é verdade, que Cristo, com a única oferta, aperfeiçoou para sempre. Não é até amanhã. Não é até você cometer outro pecado. É para sempre. Diga glórias a Deus. Então, perfeitos para sempre. É o que nós estamos. Libertos da potestade do diabo. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Libertou ou não libertou? Não, mas nós temos que fazer aqui, bispo, a campanha da libertação. Nós não negamos a Cristo. Ele libertou. É a graça de Deus. É assim que se vive, amado. Você vive por fé. Se ele diz, você crê. E o resto? Amado, não creia. Creia no que está escrito na Bíblia Sagrada. Diga amém. Nós fomos libertos da lei, do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Livrou. É assim que você tem que viver na graça, pela fé. E eu encerro em 1 Coríntios 1, 3. O Senhor nos fomos justificados, fomos santificados, fomos remidos por Cristo. É assim que nós vivemos. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, diga amém. Quem é de Cristo, diga amém. Nós somos dele. Ah, mas a igreja diz que o diabo vai te pegar. Amado, aqueles que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Olha assim, que despreza a Deus aí fora. Deus está dizendo, mas vós sois dele, das minhas mãos, diz o Senhor, ninguém. Mas a igreja diz, vai para o inferno porque pecou. Deus diz, ninguém. Mas tem um pastor, amado. Ou você acredita, tem fé na Escritura Sagrada, ou você vai ter fé em qualquer coisa. Mas esqueça, se você crer em qualquer coisa, vai ver qualquer coisa. Nós cremos em Cristo, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Diga, sabedoria, justiça, santificação e redenção. É assim que você está. Nada menos, nada mais. Deus fez uma obra perfeita na sua vida. Só por fé. É espiritual. Sem obras da lei. Com obras nós não glorificamos a Deus. Mas só por fé, sem obras, podemos viver uma vida em graça que agrada a Deus. Aquele que está em ti, pelo Espírito, testificará com o que você é verdadeiramente filho de Deus. Nós somos. O Espírito de Deus confirma, testifica com o nosso Espírito que nós somos filho de Deus. Somos filhos de Deus. Diga glórias a Deus. Vamos orar. Confirme no teu coração, acredite nesta palavra. Senhor Deus, se alguém entrou com dúvida, talvez pelos ensinamentos, Pai, nessa noite eu creio. A fé, que é dom do Senhor, Pai, que é a palavra que vivifica, Senhor, eu creio que neste momento vai estar agindo, Deus. Vai trazer discernimento, não só para hoje, mas daqui por diante, para viver uma vida de modo digno, que agrada o Senhor. E a Bíblia diz, se agrada do Senhor, o Senhor satisfará o desejo do coração. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor levou sobre si. O Senhor nos perdoou, Pai, de todos os nossos delitos e pecados. A tua morte foi perfeita, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos por fazer-nos compreender pela revelação da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.
É o nosso Deus, toda honra, glória, louvor e majestade. Você pode colocar de pé, saia feliz deste lugar, porque você ouviu a verdade de Deus. Tenha coragem para colocar em prática lá. Estenda as tuas mãos para o trono da graça de Deus. Senhor Deus, por fé, nas tuas escrituras, Pai, nós cremos que a tua graça, Deus, nos revestiu de autoridade. Estamos selados com o teu Espírito, porque você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Graça e paz. Tenha uma semana de vitória. Diga para o teu irmão, você é filho do Deus Altíssimo. Vá em paz, em nome de Jesus.